E a gente continua falando da inclusão dos deficientes. Um programa de computador criado por um consultor de Curitiba pode mudar a vida de muitos deficientes visuais pelo mundo todo. O programa é o único projeto brasileiro que está na final de um concurso de inovações tecnológicas do Banco Interamericano de Desenvolvimento. A repórter Giza Batista conta pra gente agora a história do consultor Fernando Botelho. Ele ganhou o mundo. Cada pontinho no mapa é um lugar onde foi dar palestras ou consultorias. E na agenda, mais viagens previstas. Fernando Botelho é um profissional requisitado e realizado, que chegou até aqui sem algo que é fundamental para muita gente: a visão. Ele não enxerga desde os 17 anos. Passou por muitas dificuldades, mas continuou os estudos. Foi muito difícil. Porque eu não tinha equipamento especial para quem é deficiente, nem ampliador de tela, nem leitor de tela, nem computador especial. No momento que eu tive acesso à tecnologia, eu de repente passei a ser o quarto aluno de uma sala de 904 na universidade. E isso foi extraordinário, porque o mesmo esforço, a mesma dedicação, a mesma pessoa, mas tendo a tecnologia adequada, eu senti uma tremenda mudança no resultado. Graças às tecnologias, ele concluiu a universidade, fez mestrado e a carreira deslanchou. A gente trabalhou nos Estados Unidos, na Suíça, ficamos 18 anos fora do Brasil. E trabalhei um pouquinho de cada, né? Eu trabalhei em ONG, em empresa pequena, em empresa grande, multinacional e até nas Nações Unidas. O Fernando está entre a minoria que tem acesso a esse tipo de programa, que lê a tela do computador. Um software bom desse tipo custa aproximadamente R$3.000 no Brasil. Ele pode comprar, mas e os outros 180 milhões de deficientes visuais do mundo? Pensando neles, é que surgiu uma ideia que agora está aqui, ó, dentro desse pendrive. Ele desenvolveu uma solução que roda em qualquer computador. É fácil de usar e mais barata, menos de R$200. O objetivo ainda é conseguir apoio para distribuir de graça. O que a gente realmente quer fazer é fazer acordos com governos nacionais, federais, estaduais e locais para que o software esteja disponibilizado pelo governo gratuitamente para todo mundo. É só conectar o pendrive no computador e ouvir para navegar na internet e entrar nos programas que são usados na maior parte das escolas e empresas. A criação de Fernando está entre as finalistas de um concurso de inovações tecnológicas do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Com financiamento do banco, ele quer levar a tecnologia de graça para mais 6 países da América Latina. É um direito de cada um de participar na economia, no mundo acadêmico, mas também porque é um benefício para o resto da sociedade ter o nosso exemplo, a nossa inspiração para eles. Que exemplo de superação, né? E sobre o assunto, eu converso aqui no estúdio com o engenheiro e professor da FATEC-PR, Faculdade de Tecnologia de Curitiba, Frank Coelho de Alcântara. Muito bom dia, professor. Bom dia, Alessandra. A gente percebe aí que soluções relativamente simples podem fazer uma diferença enorme na vida dessas pessoas, né? É verdade. O Fernando é com aquele jeitinho calmo dele ali, ele é um gigante que anda entre nós, né? Mas não é um gigante que anda sozinho, ele anda nos ombros de outros gigantes. Gigantes que acreditaram nessa ideia de desenvolver o software livre, que é uma ideia de que o conhecimento deve ser livre, né? Então, aproveitando esses outros conhecimentos livres, né, e com o seu esforço particular próprio, né, ele bolou essa solução fantástica, né, que com um simples pendrive você pode dar acesso às pessoas que têm deficiência visual ao conhecimento, dar acesso a essas pessoas a trabalharem, né? E desenvolveu isso praticamente sozinho, né? Um trabalho gigantesco, incrível, feito com software livre, né? A gente viu, né, professor, inclusive hoje aqui no Bom Dia Paraná, esse encontro que está tendo lá em Foz do Iguaçu, de Latinoware, de software livres, e o senhor estava me falando um pouquinho antes da entrevista que essa questão do software livre é um paradigma, né? Isso, o pessoal que desenvolve software livre, eu e todos os desenvolvedores, nós estamos brigando para quebrar um paradigma, né? É um paradigma muito importante que pode revolucionar a nossa civilização, quase tão importante quanto foi a invenção da imprensa para o Gutenberg, né? Do Gutenberg. O que o software livre está fazendo? Ele está levando conhecimento. Até há pouco tempo, o software, a ferramenta, o material que a gente usa para se comunicar com o computador, os programas, eram privativos, né? Você tinha que comprar, não sabia como é que funcionava. E algumas pessoas tiveram a ideia de que não, que isso devia ser divulgado, devia ser distribuído, as pessoas podiam trocar essa informação até para melhorar os softwares, né? E essa ideia ganhou força com a internet, cresceu, se propagou.
Hoje é um movimento quase irresistível. Mesmo as grandes empresas que antigamente faziam só software proprietário, hoje fazem software livre, né? E a Latinoair é o lugar, né? É um grande evento de software livre que ocorre no Paraná, é produzido por paranaenses, patrocinado pela Itaipu Nacional, pela Celepar, que traz gente que desenvolve software livre do mundo inteiro para cá, para dar tecnologia para os nossos brasileiros, né, para os latino-americanos, para as pessoas que querem tecnologia. Então, o lugar para estar, para aprender tecnologia é software livre. Até porque as revistas especializadas dizem que hoje 65% das empresas do Brasil já usam software livre. E o resto vai usar nos próximos 5 anos. Então, se você está no mercado, se você tem uma ideia, se você quer desenvolver alguma coisa, se você quer ajudar alguém, né, e vai precisar de um computador, o caminho é o software livre e hoje é a Latinoair. Pois é, e a gente está falando dessa questão da acessibilidade, o acesso ao software livre, né, ao conhecimento, e essa questão fica mais complicada ainda quando a gente fala em deficientes visuais, em deficientes auditivos, em deficientes físicos. A gente teve recentemente a história de um universitário aqui em Curitiba que teve que parar de fazer a universidade porque não tinha um intérprete de Libras, por exemplo. Essa questão, ela pode ser solucionada, ela é difícil tecnicamente de ser solucionada, ou basta só um pouquinho de força de vontade das instituições, do poder público? Hoje basta só um pouquinho de força de vontade. Basicamente toda a tecnologia está desenvolvida, a gente precisa inventar pouca coisa. Já temos, já está ali. A gente precisa juntar essas coisas e distribuir essas coisas, né? Então, eu acredito piamente, no fundo do coração, falta um pouquinho de vontade. Falta as pessoas verem que é possível, né? E esse exemplo do Fernando é importante por causa disso. Você imagina, ele não tem formação técnica, ele não é programador, né? Ele teve uma ideia, ele sentiu aquela dificuldade, ele ligou para um consultor técnico e disse, como eu faço? O consultor pegou ele e levou na Latinoair, olha, vamos falar com as pessoas que estão nessa área. A partir daí, ele foi sozinho, quer dizer, uma pessoa que é cega, que não tem formação técnica, consegue usar software livre melhor do que usa software proprietário. Quer dizer, é um exemplo para quem está em casa, aquele jovem, adolescente, que tem uma boa ideia, que diz, mas como é que eu faço? É caro, não dá. Na verdade, não é, né? Na verdade, ele precisa se esforçar, estudar um pouco. Qualquer pessoa consegue. Você imagine, não desfazendo do Fernando, se uma pessoa que não tem conhecimento técnico, que tem toda a dificuldade de enxergar, conseguiu, né? Então, qualquer pessoa consegue. Até eu aprendi, quer dizer, qualquer um consegue. Né? É que esse exemplo do Fernando fica fácil, né? Fica fácil, aí fica fácil. Tá ok, então, professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Alessandra. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia.